entrando na minha expansão. Não vai mexer nem no músculo. Pode até achar que não, mas você vai chegar de tudo. Tudo que tentar nem vai conseguir acertar. Pra ti não vai dar, você não vai me tocar. Expansão de domínio, quase infinito. Lindo azul e vermelho, sou mais forte feiticeiro. Trazer show. No início, a escuridão era a única coisa que se podia sentir. Uma sensação estranha invadiu a mente da figura. Onde estava? Há apenas um momento, não estava descendo as escadas. Não conseguia sentir o próprio corpo. Antes que pudesse ter respostas para suas perguntas, a figura se viu sentada em uma poltrona de escritório, dentro de uma sala completamente branca. A mente congelou por um instante, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. À sua frente, havia um homem vestindo um extravagante terno listrado em tons de branco e dourado. O que está acontecendo? A figura se perguntou, arregalando os olhos. Havia uma mistura de pânico e curiosidade em sua mente, causada pelo súbito deslocamento e pela dúvida sobre quem era a figura diante dela e o que estava acontecendo. Não havia nenhuma saída visível na sala, nem qualquer abertura que pudesse levar ao exterior. Era apenas um pequeno cubículo que lembrava vagamente um escritório de uma empresa mediana. Com licença, poderia me informar o que exatamente está acontecendo comigo? A figura perguntou, tentando manter um sorriso gentil nos lábios. A situação era difícil de compreender, mas a figura sabia que se não obtivesse respostas agora, a confusão só iria aumentar, e acabaria perdendo a razão. Poderia aguardar um instante. Respondeu o homem enquanto folheava alguns papéis. Seus olhos eram vermelhos como rubis, e seus cabelos loiros contrastavam com a pele pálida, como a de um defunto prestes a ser enterrado. Ayami, como a figura se chamava, não deixou o medo transparecer, mas sabia que, diante de um segundo olhar do indivíduo, não iria conseguir esconder sua inquietude. Isso foi um pedido? Não, certamente não foi um pedido. Ninguém nunca me encarou com esses olhos, ponderou Ayami, encarando friamente a figura diante dela. Vejo que está curiosa. Muito bem, serei o mais breve possível, senhorita. Ayami. Neste momento, você está prestes a morrer, e eu serei responsável por enviar sua alma ao vazio. Então, apenas aguarde um instante. Uma ameaça? Você sabe com quem está falando? A figura pensou, mas não ousou dizer em voz alta. Não, não foi uma ameaça. Parece que ainda não está ciente dos eventos que a trouxeram até aqui. Murmurou a figura, guardando os papéis com um ar misterioso. Ayami se sentia ainda mais confusa com a resposta da figura diante dela. Como poderia alguém conhecer tão bem sua vida e seus pensamentos mais íntimos? Seria essa a existência capaz de ler a mente das pessoas? Ele consegue ler minha mente. Isso é uma clara violação à minha privacidade. Eu poderia processá-lo por isso. Pensou Ayami, indignada. Que baboseira é essa que você está pensando? Não me surpreende que seu próprio colega de trabalho tente matá-la. Respondeu o homem com um tom de desdém. Ayami arregalou os olhos, surpresa com a afirmação. Seria possível que alguém estivesse planejando sua morte? O que você quer dizer com isso? Algo assim jamais aconteceria comigo. Respondeu Ayami, tentando manter a compostura. Tem certeza? Dada a forma como subiu hierarquicamente no seu trabalho, acredito que deva ter feito um ou dois inimigos. Talvez um pouco mais. Disse o homem com um olhar penetrante. A figura possuía uma presença intimidadora, com um poder persuasivo mais forte do que qualquer outra pessoa que Ayami havia encontrado em sua vida. Era como se suas palavras penetrassem o interior de sua alma, obtendo qualquer resposta ou informação da assalariada. Não faz sentido, aqueles incompetentes, murmurou Ayami, lembrando do empurrão que recebeu de um de seus funcionários. Ayami tentou entender por que alguém como ela, uma funcionária exemplar, deveria morrer. Ela nunca havia feito nada de errado, seguindo todas as leis e contribuindo para o desenvolvimento de seu país.
Mas agora, ela se perguntava se suas realizações teriam sido suficientes para garantir sua sobrevivência. Minha vida deveria ser bem tranquila. Não é? Você não consegue enxergar seus próprios erros? Humanos são realmente mesquinhos e orgulhosos. Disse a existência, levantando-se. Os olhos de Ayami se arregalaram ainda mais, enquanto a figura começou a trazer à tona todas as memórias de sua vida, incluindo informações que jamais pensou que viriam a público. Ela se sentia exposta, vulnerável e impotente diante do poder daquele ser. Meus erros? Eu não lembro de ter cometido erro algum. Além disso, me mandar para o vazio. Isso é uma piada? Perguntou Ayami, ficando de pé. A existência soltou um suspiro pesado enquanto observava a mulher. Ele retirou os óculos e começou a limpá-los. Ayami se perguntou o que estava por vir, e como poderia se defender contra uma entidade tão poderosa e misteriosa. Você não entendeu errado, senhorita Ayami. Pessoas distorcidas como você são mandadas para o vazio. Explicou o homem, enquanto limpava suas lentes. Ayami sentiu seu coração acelerar, tentando encontrar uma forma de sair daquela situação. Ela sabia que tinha uma personalidade incomum, mas isso não justificava a punição de ser jogada no vazio. Distorcida? Não é uma palavra que usaria para me descrever. É verdade que tenho uma personalidade forte, mas não mereço ser punida assim. Murmurou Ayami, tentando se controlar. O homem pareceu não se importar com as palavras dela. Não importa o que você diga, eu irei jogá-la no vazio e você deixará de existir. Não é nada pessoal, é apenas meu trabalho. Um calafrio percorreu a espinha de Ayami, enquanto ela percebia a complexidade da situação em que se encontrava. Ela tentou argumentar mais uma vez, adotando inicialmente um tom suave. Isso não está se tornando pessoal demais. Por que não mandamos aquele homem que me empurrou para o vazio? Sim, toda essa culpa recai sobre aquele incompetente. Eu não deveria tê-lo apenas demitido. Eu deveria ter arruinado completamente sua vida medíocre. À medida que suas palavras avançavam, sua expressão se distorcia, revelando sua verdadeira natureza, enquanto falava do homem como se fosse desprezível. Ela perdeu a compostura. O homem enrugou a testa, parecendo mais irritado. Você não consegue entender que foi justamente esse tipo de comportamento que te levou a ter uma vida tão miserável? Ayami bufou com exasperação, sua irritação evidente em suas palavras. Miserável? Oh, pelo contrário, minha vida era tudo menos miserável. Se há alguém com uma existência verdadeiramente miserável, deve ser aquele funcionário que ousou me empurrar das escadas. O homem soltou um suspiro profundo, batendo impacientemente os dedos na mesa, até que, finalmente, perdeu a paciência. Ah, chega. Eu esperava que você fosse capaz de compreender por si mesma que você era a única responsável pelo que aconteceu. Mas é inútil, parece. Ayami não conseguia entender por que o homem estava tão irritado. Afinal, ela era vítima naquela situação. Pouco importava o que havia acontecido antes, o fato era que ela havia sido empurrada das escadas. O homem retirou 2 folhas de uma pasta de documentos e suspirou, com um olhar de desgosto para Ayami. O pior é que você realmente acredita nisso. Enfim, facilite o meu trabalho assinando esses papéis e eu verei o que posso fazer por você. Ayami pegou os óculos de leitura e começou a folhear os documentos. O documento era complexo, com conceitos que ela não conhecia. Ayami não queria assiná-lo, mas uma das cláusulas a impedia de fazer isso. Ela sentiu uma sensação estranha no estômago, como se estivesse fazendo um pacto com o diabo. Não há o que fazer, espero que você esteja sendo sincero. Você não é um demônio, certo? Ayami questionou, tentando se convencer de que estava fazendo a escolha certa. É melhor não pensar muito nisso. O conceito de anjo e demônio é inexistente por aqui. Principalmente depois da terceirização, murmurou a figura. Ayami segurou os documentos com força, tentando encontrar uma solução para aquela situação absurda em que se encontrava. Entendi. Não quero criticar seu modelo de negócios, mas não acha um exagero me mandar para o vazio apenas por ter uma personalidade forte? Digo, eu realmente nunca fiz nada de errado.
Tudo que você mostrou a respeito do meu trabalho, eu estava apenas cumprindo meus deveres como membro respeitável da sociedade. Explicou Ayami. Se você tivesse cumprido sua parte, nada disso teria acontecido. Mas decidi que não irei mandá-la para o vazio. Disse o homem. Então vou retornar para a terra? Perguntou Ayami, curiosa. Infelizmente, sua alma já deixou o plano material enquanto conversávamos. Mas há outra possibilidade. O que acha de reencarnar em um novo mundo? Vi em suas memórias que você é fã desse tipo de conteúdo. Otaku, não é? Perguntou o homem, com um sorriso de canto de boca. Ayami segurou a respiração por um momento, surpresa com a proposta. Ela realmente adorava. Ayami segurou a respiração por um momento, surpresa com a proposta. Ela realmente adorava obras de ficção e fantasia, mas nunca tinha imaginado que poderia reencarnar em um mundo desses. Estamos falando dos meus hobbies agora. Mas admito que consumo obras desse gênero. Além disso, eu não me considero uma otaku, então não me chame assim, é um termo pejorativo. Entretanto, estou entendendo sua linha de raciocínio. Respondeu Ayami, aparentemente pensativa. Finalmente, ela conseguiu controlar sua respiração. No momento, a assalariada havia conseguido se livrar do triste curso de ação inicial de ter sua alma jogada no vazio. Mas ainda havia tempo para barganhar. Já que estamos falando sobre hobbies, seria possível me mandar para o mundo de uma dessas obras que eu vi? Perguntou ela, curiosa. A figura diante dela cruzou as pernas, pensando sobre a possibilidade. Após alguns segundos, ele virou-se para uma pilha de papéis e os folheou rapidamente. Como se não houvesse leis ou normas que impedissem essa possibilidade, ele rapidamente descartou os documentos. Pelo que vejo, há poucas obras com informações detalhadas sobre seus respectivos mundos. Mas de fato, seria possível mandá-la para um desses universos, respondeu a figura, concluindo a leitura. Ayami mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ela poderia realmente reencarnar em um mundo de ficção. Ela mal conseguia conter sua empolgação. Se for assim, podemos começar com os clássicos. Que tal Naruto? Perguntou Ayami. A figura digitou algumas palavras em um pequeno computador ultrapassado. Realmente há bastante informação útil sobre o mundo de Naruto. Ok, irei mandá-la para lá imediatamente. A entidade levantou-se, como se realizasse algum tipo de ritual sobrenatural, mas antes que pudesse concluir transferência, Ayami o interrompeu. Espera. O mundo de Naruto é um lugar bastante complicado e cheio de pessoas perigosas. Não seria precipitado mandar uma pessoa normal? Não é agora que eu ganho algum tipo de poder especial? A figura parecia confusa por um momento, mas rapidamente compreendeu as palavras da mulher. É assim que é. Eu não havia pensado nisso. Muito bem, você tem direito a 2 pedidos. Disse ele, mostrando 2 dedos. Ayami curvou-se formalmente. Obrigada por ouvir meu pedido egoísta. Não quero tomar muito do seu tempo. Primeiramente, eu quero ter as habilidades de Satoru Gojo. A entidade não demonstrou qualquer recusa ao primeiro pedido. Obviamente, para ele, Satoru era apenas um personagem fictício. Mas Ayami sabia exatamente a extensão de suas habilidades. Por último, eu gostaria de possuir o stand de Giorno Giovanna, Gold Experience Requiem, concluiu Ayami, olhando de canto de olho, para ver como a entidade reagiria ao último pedido. Entendo. Com isso, os pedidos estão concluídos. Obviamente, essas habilidades serão convertidas para que possam ser usadas no universo de Naruto. Boa sorte, senhorita Ayami. Disse a existência, estalando os dedos. Ayami se viu imersa em uma escuridão profunda, sentindo-se perdida em um vácuo infinito. Mas, desta vez, uma estranha sensação de tranquilidade se instalou em seu ser. Havia um calor reconfortante que lembrava os abraços da mãe falecida, mas logo foi interrompido por um tremor assustador. Após um período de tempo indeterminado, Ayami foi surpreendida por uma luz intensa que a envolveu completamente, trazendo consigo uma sensação gélida que percorreu seu corpo.
Aquele calafrio foi aumentando progressivamente, tornando-se mais forte e desconfortável. Era como se estivesse sendo submetida a um teste de nascimento, sentindo pela primeira vez o ar fresco fora do útero da mãe. Mas não houve tempo para assimilar essa sensação. O pânico invadiu a mente da jovem, que imediatamente começou a se contorcer em busca de ar. Era uma batalha mortal pela respiração, seus pulmões e células clamando por oxigênio. A falta de ar a fez perder completamente a capacidade de raciocínio lógico, transformando-a em um animal desesperado. A confusão tomou conta de sua mente e a percepção do ambiente escureceu rapidamente. Agindo por instinto, Ayami começou a soluçar e, em seguida, perdeu a consciência. Ao acordar, Ayami viu um teto marrom embaçado à sua frente. Gradualmente, sua visão ficou nítida, ou talvez até melhor do que nunca. O que está acontecendo? Por que estou tão cansada? Será que é por causa dos meus olhos? Merda, eu não havia pensado nisso. Estou perdendo a consciência de novo. Os 6 olhos, a habilidade de Satoru Gojo, era um poder ocular incrível que concedia ao usuário uma percepção extraordinária e um enorme poder de processamento cerebral, permitindo a manipulação sofisticada de energia amaldiçoada. No entanto, havia um problema crucial. Eles não podiam ser desativados, funcionavam continuamente, enviando uma enxurrada constante de informações para o cérebro do usuário, sobrecarregando-o com dados que exigiam imensa capacidade cognitiva. Depois de quase 2 anos, Ayami finalmente recuperou o senso de si mesma, sendo atingida por todas as memórias de sua vida anterior e do fatídico encontro que teve com a existência que a mandou para este mundo. A sensação era estranha, como se ela tivesse sido desconectada do mundo por um longo período de tempo e de repente fosse jogada de volta à realidade. O que está acontecendo? Desde quando fiquei tão baixa? Ayami se perguntou, surpresa com sua nova forma. Ela finalmente foi capaz de manter sua consciência, a lembrança de ter renascido como um bebê rapidamente brotou em suas memórias. Mas não era apenas seu corpo que havia mudado. Ayami mal conseguia falar, no máximo produzia alguns sons típicos de criança, e mesmo seu vocabulário, antes extenso e robusto, agora consistia em meras 50 palavras. Ela se sentia limitada e impotente, incapaz de expressar seus pensamentos e desejos. O meu corpo não consegue acompanhar a minha mente. Além disso, por que há tantas crianças nesse local? Ayami olhou em volta, encarando diversas crianças brincando em uma sala. Ela estava em algum tipo de orfanato nos arredores de Konohagakure, de acordo com suas confusas memórias. Isso não está sendo como eu esperava, pensou frustrada. Ayami tentou usar seus poderes, mas nada aconteceu. De fato, consigo sentir que minha visão é estranhamente boa, mas e os demais poderes? Eu não tô sentindo nada. Não me diga que é aquele desgraçado. Ela mordeu o lábio inferior, cogitando a possibilidade de que o homem que a trouxe para este mundo não lhe entregou todos os poderes. Isso não fazia parte do acordo. Enquanto Ayami se preocupava com seus poderes, uma freira começou a encará-la. Inicialmente, Ayami se sentiu desconfortável e tentou evitar o contato visual com a mulher, mas ela insistia em encará-la. O que ela quer de mim? Ayami se perguntou, sentindo-se cada vez mais incomodada com a situação. Kazu-chan, seus olhos são realmente lindos! Exclamou a mulher, aproximando a mão do rosto de Ayami. Ayami cobriu seus olhos com as mãos. Ei, não me diga que ela está pensando em roubar-los? Pensou, lembrando dos frequentes casos de roubo de olhos em Naruto. Ela não queria ser uma vítima aleatória. Buá, buá, buá. Berrou Ayami, suas lágrimas correndo livremente. Kazu-chan, eu estava apenas elogiando seus olhos, não precisa chorar. Calma, calma, murmurou a mulher, fazendo carinho na cabeça de Ayami. A situação era difícil de entender. Ayami estava confusa, e seus prantos atraíram a atenção das outras crianças, que começaram a rir. Por que estou tão sensível? Eu não queria criar essa comoção, ponderou ela, ainda chorando. Mas o real problema era falta de compreensão de Ayami.
Ela nem havia percebido que Yasu era seu novo nome. Mesmo ouvindo a mulher falar diretamente com ela, Ayami não se identificava com um nome tão estranho e incomum. Yasu, não seja tão dramática. Vamos, pare de chorar, todas as crianças estão rindo de você, disse a freira, tentando acalmá-la. Ayami era uma adulta, mas naquele momento, ela entendia que era uma garotinha chamada Yasu. Ela olhou para o vidro da janela e viu a aparência de uma garotinha cabeçuda de cabelos brancos e olhos azuis refletida nele. Para Ayami, que antes era uma figura importante num conglomerado internacional, o que viu no reflexo foi um retrato horrível, que mostrou quão aterrorizante era a situação em que se encontrava. Essa garotinha, sou eu. Yasu? Isso não é nada parecido com o que imaginei. Pensou, sentindo uma expressão de pânico tomar conta de seu rosto. Dear babe,